Mais Saúde inicia o primeiro bloco entrevistando hoje a acadêmica de medicina Lorena Portugal. E eu gostaria de iniciar, Lorena, você resumindo para a gente um pouco em que consistiu esse trabalho que está sendo tão comentado no distrito de Guarulhos com relação à hipertensão e diabetes. Então, na verdade, esse trabalho foi um projeto de promoção e prevenção da saúde, em que a gente saiu das paredes da FMC e fomos às ruas, mais especificamente em Guarulhos, no supermercado, para a gente medir glicose, aferir pressão, calculamos o MC, né, que relaciona o peso com a altura, e lá a gente detectou muitas pessoas que tinham diabetes e não sabiam, pessoas que tinham obesidade grau 1 e também não sabiam, então serviu além para alertar as pessoas, encaminhar também para o SESEC, que lá tem atendimento de acordo com a faculdade. Muitos professores estão lá também para atender e a gente fez isso também, esse encaminhamento. E a população reagiu bem, Lorena? Então, vou confessar que no início, nós estudantes não esperávamos que fosse ter um retorno tão grande como teve. Nossa, a gente chegou lá e muitas pessoas vieram, se aderiram. Tinha gente que nem ia no supermercado, mas chegava lá na frente só mesmo para ser atendido. Que essa atenção que foi tão básica foi muito importante, sabe, para a população. A gente viu que uma atenção mínima já é muito importante. A gente não tendo tanto conhecimento, estando no terceiro período, já foi muito bom atender, encaminhar, alertar. E os estudantes reagem negativamente ou gostam desse tipo de atividade? Antes, a gente achava que seria aquela coisa de sempre, né? Ir lá, aferir pressão, as coisas normais. Mas não, quando a gente chega, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, vendo que, tipo assim, o pouco que você dá de atenção já é suficiente para alertar, para a população em geral procurar melhorar a saúde. E aí a gente deu dicas sobre alimentação, sobre atividade física, a importância que isso tem na nossa vida, né? E é grande o número de diabéticos e hipertensos que não têm diagnóstico e não estão em tratamento. Sim. Pela Sociedade Brasileira de Hipertensos, 30% da população é hipertensa, 30% da população brasileira, e metade dessa população não sabe que é hipertensa. E hipertensão é um problema que vai gerar infarto agudo de miocárdio, AVC, então é de se preocupar, né? O consumo de calorias, o consumo de sódio, então ali a gente estava para alertar a população. Porque muita gente não sabe disso. É uma coisa simples, mas não sabe. E com relação à diabetes, também houve um resultado que compensasse, Lorena? Houve sim. Houve até um caso de uma senhora que a gente foi medir a glicose dela estava muito alta, ela acho que estava em jejum também, então ali a gente já teve um diagnóstico, né? Porque glicemia é uma coisa fácil de se fazer e que a gente detecta assim mais rapidamente. Já encaminhamos ela, falamos que tem um atendimento no SESEC e lá para haver mesmo uma atenção completa para ela, né? Ou seja que vocês foram buscar os pacientes ao invés de que o paciente buscasse o serviço médico. Porque é uma realidade. Tem muito hipertenso, muito diabético andando por aí que não sabe que tem, né? Esse problema, essa complicação. Ótimo. Me diga uma coisa, e os donos dos supermercados foram solícitos ou reagiram assim? Então, eu não vi o dono lá, mas eu vi os funcionários, né? Parece que foi bom, porque além do movimento ali, parava muita gente, tanto para ser atendida. E, junto com isso, a gente fez um projeto de arrecadar alimentos para o João Viana, que estava precisando muito. Então, muitas pessoas iam lá não só para ser atendidas, mas também compravam no supermercado para fazer uma boa ação, né? Então, além de gerar saúde, gerou também lucro para os donos dos supermercados. E gerou um sentimento de solidariedade com relação ao Abrigo João Viana, que atravessa, no momento, uma fase muito, muito difícil, né?
E então esses alimentos vão ser entregues ao Abrigo João Viana pelos próprios estudantes de medicina. Sim. Lorena, nós podemos dizer que isso é um exercício de solidariedade entre os futuros médicos? Sim, solidariedade e também a gente vê o retorno, porque a gente vê o quão gratificante é fazer o bem. Tá lá, o pouco que a gente pode fazer, a gente vê que já ajuda. E nesse caso aí não foi tão pouco, né? Nesse caso não foi tão pouco, mas a gente acha que, vamos aferir pressão, vamos ver a glicose, é coisa boba, mas é uma coisa que você vai dar a saúde para a pessoa, você vai estar alertando, você vai estar ajudando, prevenindo mesmo. Orientação alimentar houve? Houve. A gente também entregou uns panfletos falando sobre alimentação, ingestão de carboidrato, de sódio, o quanto que é importante diminuir isso ao longo do nosso dia, o quanto que o sódio vai fazer mal, né, em excesso. Encerramos aqui o primeiro bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, ouvindo a acadêmica Lorena Portugal sobre a busca ativa de hipertensão e diabetes promovida pela Faculdade de Medicina de Campos do nosso município. Fique conosco, um cafezinho, um copo d'água e já voltamos.